O custo Trump para os Estados Unidos, ele segue sem controle. Essa brincadeira, 175 bilhões de dólares, que eles vão ter de reembolsar, vamos ver como vai ser. Né? Vamos ver como vão se arrumar com isso. Tem esse impacto nos Estados Unidos. Né? Toda essa zona que ele fez, toda essa bagunça que ele fez, não livrou os Estados Unidos do déficit comercial. Houve uma depressão do crescimento em relação àquilo que poderia ser, e ele culpa por isso, claro, ele culpa por isso os democratas. Ora, se não, vale bem, claro que sim. Né? E resolveu, vamos para 5.1 aí, alô, TV, povo todo. Ele reagiu, porque ele continua fora do controle, e anunciou uma tarifa global de 10%, agora nós vamos dar detalhes, a gente já tocou nesse assunto, e outras coisas que ele decidiu fazer. Vamos lá, vai. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que é uma desgraça a decisão da Suprema Corte do país de derrubar as tarifas de importação impostas pelo republicano, segundo a apuração do jornal The New York Times, feita com 2 pessoas próximas ao governo. A declaração de Trump foi dada em um encontro com governadores nessa sexta. Mais tarde, numa entrevista a jornalistas, ele afirmou que a Suprema Corte não vai detê-lo e anunciou que vai taxar em 10% todos os países do globo usando a seção 122, que dá poder temporário para impor taxas sobre importações, mas essas taxas expiram em 150 dias. As tarifas, segundo Trump, serão implementadas além daquelas que já estão sendo cobradas. Ele disse, temos alternativas, ótimas alternativas. Então vamos lá. Dentro desse negócio, ninguém controla presidentes. O sistema americano, interrompa a frase para começar tudo. O sistema americano é aquela coisa assim, não, ele é baseado na confiança. E tem um monte de babaca que escreve, que sistema americano maravilhoso, porque é baseado na confiança. E não numa sede legiferante como há no Brasil. E se o cara achar que abusar da confiança, quem é que o controla? Quem é que põe o guizo no pescoço do gato? Hein? Aliás, é uma boa pergunta essa. Tenta botar um guizo no pescoço do Miguelinho pra você ver. Só que o Miguelinho não governa o mundo. Merecia, gênio que é, mas... Né? Tenta botar. Quem controla? Se o cara resolve abusar da confiança, quem controla? Qual é o mecanismo que tem? E ele vai mais. Tem mais reação. Vai lá. Trump disse também que lançará investigações adicionais com base nas seções 301 e 232, que já utilizou anteriormente para impor tarifas sobre exportações chinesas, automóveis e metais, regulação que permitiu também a adoção de sanções a produtos brasileiros. No nosso caso, os alvos da investigação, aberta pelo escritório do representante de comércio dos Estados Unidos, incluíam o PIX e o Comércio Popular da 25 de março, em São Paulo. E a seção 301 foi citada em decreto presidencial para determinar tarifa adicional de 40% a exportações brasileiras a partir de agosto de 2025. No fim de novembro, diante da pressão sobre os preços ao consumidor americano, parte dos produtos sujeitos a essa taxação extra foram isentos. Olha aqui, nós já falamos, especialmente da seção 301, a seção 232 é basicamente a mesma coisa, que permitiu a ele, ao escritório de representação, por ordem dele, abrir investigações contra os países, só que aí tem algumas limitações. Por exemplo, eu vou impor tarifa para vigência de 150 dias, no caso da 122, quando há déficit. Com o Brasil há superávit. Superávit, não déficit. E considerável. Então, por que impor tarifas ao Brasil? Com base em quê? Bom, aí a gente já fez esse debate lá atrás. Né? Agora, ele demonstra irresignação com a decisão da Suprema Corte, porque ele vai e truca. Choco. Apela a outra coisa. Vale bem? Arthur? Sim.
Posso falar bem de novo do sistema brasileiro? Desculpa, hein, gente? Pode. Desculpa, hein, imprensa? Parte dela, né? Desculpa, malhadores do Supremo. Desculpa. Vou falar bem de novo do sistema brasileiro. Isso que ele fez, que ele anunciou, aqui no Brasil também seria impossível. Bastaria entrar, Valio Bene, com um instrumento que se chama reclamação. Quem é reclamação? Aquele que reclama de tudo? Você entra com uma reclamação dizendo assim, olha, esta decisão que ele está tomando afronta uma decisão que o tribunal já tomou e eu peço que o tribunal diga, eu tenho a reserva de decisão sobre isso e você não pode desfazer aquilo que eu decidi. Cumpra-se. Um governante não se comporta como ditador com as regras que nós temos de vigência da nossa Suprema Corte. Ah, mas aí então quem vai ser o ditador é a Suprema Corte. Uma ova. Isso é pra gente que tem interesse contrariado. O sujeito pode ter, por exemplo, uma causa de alguns milhões no Supremo, aí o Supremo vota contra. Digamos que seja um ente, alguém com capacidade de mobilização da opinião pública, aí vamos jogar a patuleia contra o Supremo, esmagar o Supremo. Ah, eu não acho que deveria ter contrato disso, eu não acho que deveria ter... Investigue-se tudo, onde houver ilegalidade, que se corrija. Agora, esse linchamento do Supremo é coisa de... Tem dois grupos em especial. Extrema-direita, inegável, por razões óbvias. E tem um grupo que não é exatamente de extrema esquerda, porque não são teses de esquerda, mas é um ultraliberalismo que não chega a ser dessa extrema-direita bolsonarista, mas é gente assim que baba de admiração pelo modo americano de decidir essas coisas, que eles entendem ser o suprassumo da sociedade livre, como nós estamos vendo. Não é? Tem um pouco de compostura. É o que eu recomendo. Vai bem, se não for pra gente falar tudo, pra quê, né?